receber o alimento da palavra de Deus, e nós também vamos, meus irmãos, da mesma forma, ser alimentados também pela palavra de Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, louvamos a Deus porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos permitido estar tratando de assuntos tão importantes. Família, meus irmãos, é tudo. Família é tudo de bom que Deus deu para nós. Ter um lar, ter uma casa, a esposa poder ter um esposo. O projeto de Deus é bom, é maravilhoso, irmãos. Deus não errou. Tente imaginar você sem ter a oportunidade de se relacionar com ninguém. Tente imaginar a tua vida sendo você privado, nascido para se relacionar, mas sendo privado do privilégio de se relacionar, de ter alguém ao teu lado. Tente imaginar você, a frustração que seria. Eu digo com toda a sinceridade do meu coração, isso eu digo esse ano de 2013, nós vamos completar 17 anos de casamento, eu e minha esposa. Irmãos, eu digo com toda alegria, com toda disposição, Deus é conhecedor do meu coração, como sou feliz pela companheira que Deus me deu. Como sou feliz pela esposa que Deus me deu. E ela, meus irmãos, tem defeito. Ela tem problemas, dificuldades. Mulher tem TB, mulher misericórdia, trem terrível. Mas tem. Graças a Deus que os homens não têm isso. Ou pelo menos não deveriam ter, né? Não tem a TPM, mas tem uns piti por aí, não é? Tem uns piti de vez em quando. Mas irmãos, com tudo isso, é saudável ter alguém ao lado. É maravilhoso ter alguém ao lado. É uma bênção de Deus. Estou falando assim da impressão, né, que minha esposa é toda defeituosa, eu não. Mas eu vou falar agora o contrário. Ao longo desses 17 anos, eu também tenho visto a alegria da minha esposa por me ter, por sermos uma só carne, porque ela sabe quantos defeitos eu tenho. Às vezes, nós não convivemos, e quando você não convive diariamente, você não nota algumas coisas. Por não convivermos juntos, por não conviver, a nossa convivência, ela tem um limite, é aqui no âmbito da igreja. Você está aqui, e o pastor é uma bênção, né? A irmã é uma bênção. Os presbíteros, meu irmão, olha, não tem, é tudo maravilha. Os diáconos, os cooperadores, os irmãos, é tudo uma bênção. Sabe por quê? Porque a gente se conhece daqui. Agora viva todo dia na casa, acorde junto, veja o cabelo como é que acorda, veja a remela nos olhos, veja o bafo como é que é, quer ver, sinta o bafo, como que é de manhã quando acorda. Irmão, tem que amar para conviver, não é, Cleber? A gente tem que amar, e tem que ser amado, tem que ser amado para poder conviver. Mas ele, com todo aquele bafo, com toda aquela coisa, a mulher diz: eu te amo, alguém. Eu te amo, o esposo diz: eu te amo, a esposa. Irmãos, isso é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Porque você pode perceber, por mais que você goste de alguém, se ele ficar muito tempo na tua casa, ficar muito tempo ali no teu pé, você vai começar a se encher dele. Só o provérbio já diz: olha, cuida quando você ficar muito tempo na casa de alguém, porque ele vai se encher de você. Cuida, retira o teu pé. Não é assim que diz Salomão, Provérbios? Retira o teu pé, não te demora muito. Amizade é bom, ter amigo é bom, ter pessoas é uma bênção, mas fica muito tempo, todo dia, todo tempo. Irmão, daqui a pouco o negócio explode. Daqui a pouco aquilo que era bom se torna, meus irmãos, desagradável. Por quê? Porque tem que amar, meus irmãos. E isso só o casamento proporciona. Amor, como de um esposo para uma esposa, e da esposa para uma esposa, não existe nenhum outro relacionamento. Olha os demais relacionamentos que existem. Olha o relacionamento de amigo, olha até mesmo o relacionamento de um pai para com o seu filho, de um filho para com o pai. Irmãos, filho é bênção, mas o filho viver a vida inteira na casa do pai tem alguma coisa errada. O filho viver a vida, a menos que ele tenha algum problema, alguma dificuldade, mas um filho saudável, uma filha saudável, uma jovem, um moço, está com 30, 40, 50 anos,
não casou, está lá na casa do pai, tem alguma coisa errada. Não é normal isso. Sabe por quê? Porque esse amor conjugal é só para o esposo e a esposa. O amor de pai para com os filhos e dos filhos para com os pais é diferente. E o modelo bíblico é esse, irmãos. Chegou o tempo, tem que arrumar a mala e encontrar a metade e ir embora. É o natural. O antinatural é um filho que vai viver a vida inteira na barra da saia da mãe, na barra da calça do pai. Tem alguma coisa errada. Porque esse amor, irmãos, ele tem um limite também. Ele tem um limite. E nós encontramos o amor conjugal, meus irmãos, como algo distinto, algo diferente. O amor que Deus permitiu que o esposo tivesse pela esposa e que a esposa nutre pelo esposo é algo de Deus, irmão, especial e só para aquele relacionamento. Só para aquele relacionamento. Irmãos, e é um pouco dentro disso que nós queremos então conversar nessa noite. O casamento, meus irmãos, ele não vem pronto. Você já parou para perceber que o casamento ele não vem pronto? Irmãos, ele não vem pronto. Não existe receita para casamento. Não existe. Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui no trabalho da família, que nós temos todo ano, que você ouve, todo mês nós temos o culto da família. A nossa iniciativa, a iniciativa de Deus, é trazer a você um entendimento da palavra, mas o casamento ele não tem uma receita, uma fórmula, porque aquilo que muitas vezes vale para o teu lar é diferente do lar do outro. Então, se eu não tenho uma fórmula, nós aprendemos de que maneira? Nós aprendemos vivendo, nós aprendemos acreditando, nós aprendemos não pulando fora do barco, nós aprendemos insistindo nas dificuldades. Eu disse há dias atrás, há uns tempos atrás, eu disse à minha esposa, amor, nas nossas dificuldades, do nosso relacionamento, porque nós passamos também, mas nas nossas dificuldades, nós temos que nos unir. Nas nossas dificuldades, nós temos que trabalhar para nós nos fortalecermos, porque não tem jeito, eu fui feito para você, você foi feita para mim, e não tem jeito, nós vamos juntos até o final. Nós vamos juntos nessa batalha, nós vamos procurar nos entender. E quando nós erramos muito no nosso casamento, meus irmãos, é quando nós nos distanciamos das dificuldades, quando nós nos isolamos, quando nós não permitimos que aquelas dificuldades nos ensinem lições, porque não tem fórmula, ele não vem pronto, ele é construído, ele está sendo construído. Você pode olhar até para os casais que estão vivendo já há algum tempo, 30 anos de casamento, 40 anos, estão fazendo bodas de ouro, bodas de prata, tanta coisa, meus irmãos, mas você pode perceber que eles estão ainda construindo o seu relacionamento. Porque não tem jeito, meus irmãos, enquanto nós vivemos, nós estaremos construindo. E como é que nós construímos? Pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, pelas instruções da palavra do Senhor. Então, amados irmãos, eu quero compartilhar convosco essa noite o que diz respeito à harmonia da família, a harmonia conjugal, no relacionamento conjugal. Eu gostaria de ler novamente, embora nós lemos na noite de ontem, mas eu quero ler novamente o Salmo de número 127. Você conhece, nós conhecemos, mas eu quero ler novamente com os irmãos, com a igreja, o Salmo de número 127. E nesses versos 1, 2 e 3, quero ler com a igreja. Eu leio 1, e os irmãos, por favor, leiam o verso 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Aleluia. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Amados, eu quero apenas usar esse texto como base, mas a nossa conversa nessa noite, a nossa meditação nessa noite, ela vai girar dentro do tema harmonia conjugal. E eu quero, meus irmãos, lembrar os irmãos, já viram na televisão, já viram. Nós tivemos a oportunidade de ter aqui conosco, participando no ano passado, da orquestra ali de Toyohashi. Os irmãos perceberam que uma orquestra, o maestro, ele trabalha naquela orquestra
colocando os instrumentos no seu devido lugar e dando a eles a oportunidade de eles tocarem. Mas quando aqueles instrumentos eles estão desafinados, o que o maestro faz? O maestro ele procura ajustar. Você pode reparar, os músicos da igreja, os irmãos que tocam aqui o teclado, que tocam a bateria, que tocam os instrumentos de corda, eles procuram ajustar quando o instrumento ele não está afinado. Não é simplesmente chegar, ligar o instrumento e começar a tocar. Não. O músico, ele trabalha, e o maestro de uma orquestra, ele vai trabalhar com aqueles instrumentos, porque eles têm que estar harmonizados entre si. Quando eles começarem a tocar os seus acordes, quando eles começarem a tocar aqueles sons que vão sair, eles precisam estar harmonizados, deve haver uma harmonia entre eles. Como é que acontece essa harmonia? É com ajuste. Porque se o contrabaixo ele estiver numa outra afinação, diferente da guitarra, do violão e do teclado, todos vão perceber que tem alguma coisa errada. Você pode não entender de música, mas você vai ouvir, tem um besouro diferente ali. Tem um besouro diferente, né? Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a afinação ela está diferente. E o que o maestro, o que o músico faz? Ele vai no ajuste, ele procura observar como que os outros estão e ele ajusta. Meus irmãos, usando como exemplo para nós de uma orquestra, dos instrumentos musicais, o casamento ele não é diferente. O casamento ele também precisa passar por ajustes. Aliás, tudo na nossa vida é uma questão de ajuste. A vida ministerial, a vida como homem, a vida como pai, na fábrica, no Japão você chegou no Brasil e você teve que se ajustar a essa terra. Você olhava para o onigiri, você nem você não suportava. O que é isso? Vou comer arroz? O que é isso? Não, você não gostava. Pelo menos os que não são descendentes não tinham esse costume, né? Você olhava para aquele tipo de comida, era tudo diferente, você teve que se ajustar. Hoje você come onigiri, hoje você toma chá verde, hoje você come aquele natô, hoje você se ajustou. Alguns não, né? Mas a grande maioria se ajusta. A gente vai se ajustando. Na nossa vida não é diferente. No nosso casamento não é diferente. A gente vai precisar passar por ajustes. Porque nos ajustes vai acontecer uma harmonia. Isso não quer dizer que nós vamos encontrar a perfeição. Diferente daquilo que acontece aqui com os instrumentos, e quando o músico ele ajusta, ele afina, ele encontra o mesmo lugar, a mesma afinação que o outro está tocando, e aí ele toca harmonizado, diferente do nosso relacionamento conjugal. Embora nós passamos por ajustes, nós, irmãos, nunca chegaremos à perfeição. Isso é impossível, porque nós somos seres humanos, nós falhamos, nós erramos. A pessoa que convive conosco, ela vai falhar. Nós vamos falhar com aquela pessoa que está conosco, mas o ajuste é importante, porque o ajuste nos afina, nos deixa mais atentos, nos deixa mais alertas, e isso é necessário. Nós vamos passar por isso, nós vamos viver isso. Então na nossa vida conjugal é preciso haver ajustes. E que ajustes são esses que nós vivemos, irmãos? São pequenas coisas do dia a dia, não são grandes coisas, são pequenas coisas. Percebe que quando a gente casa, a gente não percebe os defeitos daquela pessoa que nós estamos casando. No namoro, irmão, é muito difícil no namoro você descobrir. Eu converso com os casais, principalmente aqueles que são mais novos, que estão começando agora há pouco tempo, e é isso que às vezes a gente percebe no olhar deles, nas conversas, que eles estão descobrindo algumas coisas que eles não conseguiam ver antes. Isso aconteceu com você, aconteceu comigo também. Eu não sabia que aquela japonesa era daquele jeito. Hoje, 17 anos depois, eu tenho reparado muitas coisas a respeito da minha japonesa. Eu tenho reparado muitas coisas que no namoro, irmão, meu Deus do céu, eu não olhava, eu só via que os olhos rasgados e era uma maravilha, estava tudo bem, estava tudo certo. Mas hoje, em 17 anos, eu aprendi que tem coisa ali que eu não tinha visto. E ela? Ela via aquele moreno, magricelo, magro que dava dó, né? Mas ela via qualidades. Mas depois do casamento ela começa a perceber algumas coisas daquele moreno que ela não via antes. E essas descobertas muitas vezes elas causam dores, dificuldades, causam aflições. Mas aí nós vamos sendo ajustados. Nós vamos sendo ajustados. E no dia a dia esse ajuste vai acontecendo, porque o casamento ele não vem pronto. Família não nasce pronta, ela se constrói. Dia após dia. Dia após dia. A confiança no lar da família, ela é construída dia após dia. E alguns dos ajustes, meus irmãos, eu quero aqui apenas
tratar algumas coisas, apenas conversar algumas coisas. Nós não vamos nessa noite ir muito longe, mas apenas algumas coisas. Eu quero falar inicialmente de uma coisa que ela é muito importante, ela é muito fundamental no ajuste do relacionamento entre marido e mulher, entre esposo e esposa, no relacionamento da família, que é uma coisa que nós estamos constantemente fazendo, que nós estamos constantemente agindo, e ela se chama palavras. Palavras. As palavras, elas têm um ponto fundamental no relacionamento, porque nós somos seres falantes, nós falamos, e eu não sei se é uma questão, eu não sei se é biológico isso, né? Porque a mulher, ela tem mais necessidade do que o homem de falar. Não é verdade? Vocês já repararam isso? Não sei se as irmãs já repararam isso. É verdade? Os homens estão dizendo que é verdade, né? Mas eu não sei se as irmãs repararam. Há uma necessidade, às vezes, da mulher de falar mais do que o homem. Às vezes o homem não tem tanta aquela necessidade de abrir o coração, né? De chorar, de colocar para fora aquilo que ele está pensando. Mas a mulher, às vezes, estou pensando em trocar aquela luminária, estou pensando em colocar uma flor lá no jardim. O homem, às vezes, isso não faz tanta diferença. Se ele tem que colocar, ele vai lá e coloca. Pronto, não precisa falar. Mas a mulher tem necessidade de falar. Ela tem necessidade de dizer que ela vai, né, comprar um prato, que ela vai comprar uma colher, que ela vai alguma coisa. É uma necessidade de falar. Mas do que o homem, é provável que isso seja biológico. É próprio da mulher, diferente do homem. Mas as palavras, irmãos, elas fazem uma grande diferença no relacionamento. Elas são muito importantes porque nós somos seres que vivemos falando. E as palavras, elas são uma forma que nós temos de nós expressar o que está no nosso coração. Por isso, quando nós não falamos, nós também vamos encontrar dificuldade. Nós vamos encontrar dificuldade porque alguém que está no nosso vai ter dificuldade de saber o que está no nosso coração. Porque nós não falamos, nós não colocamos para fora. Mas a palavra, irmãos, ela é muito importante. Porque ao mesmo tempo que ela pode ajudar, ela pode também matar. Ao mesmo tempo que ela pode ser uma bênção para o relacionamento, para qualquer situação que seja, da família ou não, ela também pode prejudicar. E você percebe que a palavra ela está todos os dias. Nós estamos todos os dias usando a palavra dos filhos. Eu olho para a minha filha e falo, meu Deus, mas é uma bênção, né? A gente está na mesa, está tentando às vezes desenvolver um assunto entre eu e minha esposa, e vem a minha menina e ela começa a falar, não para mais. Pai, por que isso? E mãe, por que aquilo? E pai, por que isso? E eu olho para a minha esposa e falo, realmente, né? Em tom de brincadeira, realmente é mulher, né? Fala bastante, gosta de falar. E eu olho para ela e falo, filha, irmão, você fala, hein? Filha, como você fala? Brincando com ela, uma brincadeira entre pai e filha. Mas eu percebo, meus irmãos, que é uma necessidade de falar. E vai um alerta a nós, homens, que embora nós não tenhamos tanto, não sintamos tanta necessidade de falar como as mulheres, mas nós precisamos também expor algumas coisas. Ou muitas vezes nós precisamos ouvir o que elas têm a dizer. Há uma certa impaciência por parte do homem quando ele fala, de novo, vai de novo. Já não falou ontem, já não conversamos na semana passada, mas de novo. Mas é necessário. É necessário. Essas coisas são fundamentais para o relacionamento. Essas coisas fazem falta. Essas coisas ajudam. Essas coisas abençoam. Então nós precisamos praticar. Vamos praticar. Talvez você diga assim, mas eu não tenho muita facilidade. Treina, irmão. Viu o Moisés falando aqui hoje? Treinamento, irmão. Treina. Faz o treinamento. Começa a ler, a colocar para fora. Mas eu tenho dificuldade de falar. Começa a elogiar. Esposa, como os teus olhos são bonitos. Esposa, como o teu olho rasgado é. Como é rasgado mesmo. Elogia, né? Como o teu cabelo é realmente feito de cabelo. Fala alguma coisa. Diz alguma coisa. Começa a praticar, começa a treinar. Só não fala dos defeitos, irmão. Não fala. Senão o tempo vai fechar. Mas começa a treinar. Começa a falar. Só cuidado para elogiar como Salomão elogiava. Porque aqueles elogios de Salomão já não são muito nos nossos dias, né? Se você falar que o pescoço dela como uma torre, que a perna é como não sei o quê, irmão, você vai ter dificuldade, né? Você vai ter dificuldade. Não compara ela como Salomão comparou lá no livro de Cantares, senão ela não vai gostar. Mas faz um outro tipo de elogio. Seja criativo, mas treina. Tem que haver prática, tem que haver treino. Porque se nós não treinarmos isso, nós vamos achar que está tudo bem. E às vezes por causa de uma palavra, a esposa, ela não está bem. Por causa de uma palavra, o esposo não está bem. Então vamos praticar. Eu gostaria que nós lêssemos esse texto que o presbítero Miguel fez na leitura inicial, em Gênesis, no capítulo 2. Irmãos, essa palavra, em Gênesis, no capítulo 2,
Vamos ler um pouquinho das palavras que Adão disse para Eva. Gênesis no capítulo 2, o versículo de número 22 diz assim: então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Aí agora vejam o que Adão diz. Disse o homem: esta é agora osso duro de roer. Não, perdão. Essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. E ele ainda continua dizendo: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Irmãos, reparem nas palavras que Adão diz. Eu creio, meus irmãos, que essa palavra que Adão diz, nós não temos assim um contexto que nos dê garantias de que ele estava falando isso olhando o olho no olho, mas vamos aqui tentar entender dessa forma. Eu tento compreender dessa forma Adão dizendo para ela: Eva, você agora é osso dos meus ossos. Tanto porque foi isso mesmo que Deus fez. Deus tirou dele e formou ela. Mas não somente isso, meus irmãos. Eu vejo isso como um elogio. Eu vejo isso como palavras de um esposo para uma esposa, e ele dando a ela um elogio, e ele falando com ela palavras de elogio. Porque talvez para nós não diga muita coisa. Para você não significa muita coisa se o teu esposo disser para você: ô mulher, você é o meu osso, você é a carne da minha carne, que bênção. Você diga grande coisa, isso é um elogio, fala alguma coisa melhor. Talvez você vai querer que ele seja mais criativo. Mas eu entendo que naqueles dias, para aquele primeiro casal, que não havia pecado, que não vivia na cultura que nós vemos hoje, irmãos, isso aqui tinha uma grande importância. Dizer para a sua esposa que ela fazia parte dele, isso aqui era considerar ela como tão importante quanto ele era. Dizer para a sua esposa que ela tinha as mesmas características dele, era formada das mesmas coisas que ele era formado, e mais do que isso, ela havia saído dele. Meus irmãos, isso aqui era muito profundo para Adão. Isso aqui era um grande elogio. Isso aqui, meus irmãos, era mais do que um elogio para Eva. Isso aqui era um abrir do coração, era uma sinceridade, era uma verdade. E aqui são palavras ditas. Palavras ditas era Adão tentando dizer para Eva: Eva, você não é apenas a mulher, você não é apenas a esposa, você faz parte de mim. Quando eu olho para você, eu vejo parte minha em você. Quando eu olho para você, eu vejo características minhas em você. Eva, você me pertence, você é minha. Não no sentido de posse, não no sentido de dono, mas no sentido de prazer. Eu tenho prazer em você, porque você faz parte minha. O Criador poderia ter feito do barro como ele me fez. O Criador poderia ter feito de qualquer outra coisa, mas ele tirou de mim. Isso aqui era elogio. Era uma consideração para ele. Isso aqui são palavras. Então palavras fazem diferença. As palavras, elas têm o poder de fazer a diferença na vida do casal. E isso, meus irmãos, é harmonia. Isso vai fazer parte da harmonia. Isso é aquele ajuste, aquela afinação que a gente faz e que nos ajuda. Talvez você pense: isso é besteira. Isso é besteira, eu estou casado há tanto tempo. Isso é besteira. Não é besteira, irmãos. Um casamento saudável, um casamento que está buscando harmonia, um casamento que, a despeito de todas as dificuldades, ele está buscando viver pela palavra de Deus. Ele vai considerar o que a palavra diz. Ele não vai considerar besteira ter que elogiar a sua esposa. Ele não vai considerar besteira ele ter que gastar um tempo com a sua família, com palavras de elogio, de incentivo, palavras que elevem a estima da esposa e dos filhos, e da mesma forma a esposa para com o esposo. A esposa e o esposo que entende que a palavra de Deus é alimento, é remédio, é a verdade para nós, eles não vão considerar besteira ter que fazer isso. Meus irmãos, no início do meu casamento eu fui muito machista, viu? Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu não tenho vergonha, porque isso foi um grande erro da minha vida. Ser machista. Querer muitas vezes conquistar a liderança de uma forma errada. Muitas vezes achar que o papel do homem é o papel do líder, e muitas vezes você vem com aquele conceito errado, né? Você vem para o casamento com aquele conceito errado. Não, o homem manda, a mulher obedece. Meu Deus, que coisa mesquinha, que coisa pequena. E eu fui muito machista no início do meu relacionamento, e trouxe sofrimento à minha esposa, porque tudo aquilo que a gente como marido faz com a esposa, não pensa que fica lá, volta tudo para nós, porque você está atingindo a sua carne.
Você está atingindo aquela que faz parte de você. O casamento é isso, é a união de dois corpos se tornando um. De forma que aquele que está olhando, como eu já disse, né? Aquele que está olhando, olha, ali eu vejo. Quando eu olho para ela, eu me vejo. Quando ela olha para mim, ela se vê. E Deus diz, e aquilo que Adão diz, naquele texto que nós vemos, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher, eles serão ambos uma só carne. O que é que Deus vê no casal? Nós falamos aqui também na sexta-feira, na lição sobre Malaquias. Deus vê o quê? Deus vê um. Não é que um é menos importante, outro não. É que Deus vê um. O casamento é um. É um, são dois, mas dois que se formam um para Deus. E eu trouxe sofrimento, meus irmãos, ao meu casamento, ao meu relacionamento e à minha esposa, por causa de uma visão pequena. Uma visão muito pobre a respeito do que realmente significa liderança. Por causa das palavras. As palavras fazem uma grande diferença. As palavras, elas elevam a motivação do lar. Como é bom quando eu tenho visto isso na minha vida, meus irmãos. Olha, eu louvo a Deus, porque o meu casamento é um milagre, meus irmãos. A minha vida está de pé hoje, é um milagre. Glória a Deus por esse milagre. Eu sou muito grato, meu Deus, por esse milagre. Porque eu vejo hoje a vida da minha esposa. Como é importante aquilo que ela fala para mim. Como é importante, como eu dou valor àquilo que ela fala. E as palavras que a esposa fala, ela faz uma diferença no coração do marido. E não é diferente. As palavras que o marido fala, faz uma grande diferença no coração da esposa. Como tem sido as nossas palavras no lar, irmãos? Irmãs, famílias que estamos aqui nesta noite, como têm sido as nossas palavras no nosso lar? Como é que nós falamos para com os nossos filhos? Como é que nós falamos para com as nossas esposas, as esposas para com os esposos? Olha o que Salomão ele fala em Provérbios 18, 22. Vamos ler esse texto? Você pode abrir sua Bíblia em Provérbios 18, 22. E se algum irmão, alguma irmã encontrarem, pode lê-lo, por favor. Provérbios 18, e versículo número 22. Se acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Olha que linda essa palavra. O que acha uma mulher, a minha Bíblia diz, o que acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebe favor do Senhor. Você já parou para pensar agora para nós, maridos? Que uma esposa é uma dádiva de Deus para nós? Ah, pastor, você não sabe a esposa que eu tenho. O senhor não sabe a minha, pastor. Presente, presente grego. Você lembra do presente que os gregos deram para os troianos? Eles colocaram um cavalo cheio de gente dentro da barriga do cavalo. Isso faz parte lá da história da da mitologia grega. E quando eles olharam para aquele cavalo, olha, eu acho que é um presente, ganhamos um presente. Mal eles sabiam, quando a noite chegou, escureceu, aquele cavalo, construído de madeira, estava cheio de soldados em sua barriga. Eles abrem, saem dali, os soldados invadem aquela cidade, destroem aquela cidade. Por isso é chamado presente grego. Né? Aquele presente, na verdade, o inimigo estava lá dentro. Mas não é isso que Deus fez com os maridos quando Ele deu a sua esposa para você. Viu, homem? O que acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebe favor do Senhor. Então, irmãos, é a palavra de Deus que nos diz. O casamento, ele é uma bênção de Deus. Mas ele tem que ter ajustes. E começa pelas palavras. E começa pelas palavras. Você já teve coragem, marido, de dizer isso para a sua esposa? Esposa, graças a Deus que eu te encontrei. Graças a Deus que eu te achei. E não foi outro antes de mim lá. Graças a Deus fui eu. Graças a Deus, irmãos, na época eu lembro. Era uma concorrência lá com aquela japonesa. Mas graças a Deus eu ganhei o coração. Graças a Deus. Tinha gente tudo quanto é lado querendo a minha japonesa. Mas olha, era para mim. Deus deu ela para mim, é minha. Glória a Deus, eu venci aquela batalha. Não foi fácil, eu suei, viu? Suei de guerrear com o gigante, matar urso e leão, mas ela é minha. E eu achei uma esposa e eu recebi o favor do Senhor. Será que ainda podemos dizer isso de nossas esposas? São palavras. E palavras fazem uma grande diferença. Mas também a palavra, meus irmãos, ela tem um grande detalhe. Abra sua Bíblia em Provérbios 15, 23. Eu gostaria que também um irmão, uma irmã,
pudesse fazer a leitura desse texto, Provérbios 15, 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo. Quão é boa! A palavra a seu tempo é o quê, mano? Quão boa é! Quão boa é! O homem se alegra em dar a resposta adequada. E a palavra a seu tempo, quão boa é. A minha Bíblia tem até um ponto de exclamação depois desse é. Não sei se os irmãos também tem, a maioria deve ter, eu creio que sim, né? Tem um ponto de exclamação, quão boa é. Então nós temos aqui um detalhe. Falar é muito bom. Nós devemos sim, as palavras, elas fazem parte do ajuste conjugal da harmonia da família. Porém, a palavra, ela precisa ser dita a seu tempo. Há também um tempo certo de nós falarmos algumas coisas. E eu tenho aprendido isso, meus irmãos, ao longo do meu relacionamento, que tem dia que, tem momento do dia, tem momento, algum momento, que eu não falo. Eu não devo falar. Porque dependendo, eu sei que aquilo que eu for falar vai ser às vezes mal interpretado, e o momento não está muito, peraí, tem que esperar. É a palavra dita a seu tempo que é boa. Isso aqui, o escritor está dizendo aqui, que aquele que fala, ele precisa encontrar justamente esse momento adequado. Porque, irmãos, no relacionamento conjugal, nós vamos perceber que vão existir momentos, porque todos nós passamos por problemas e dificuldades, e vão existir momentos que nós não vai ser o tempo de falar, vai ser o tempo de se calar. É o tempo de se calar. Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, e tem tempo que a gente tem que se calar, tem tempo que a esposa ela tem que observar, e não é o momento que chegou, a esposa chegou do trabalho, e ela já quer despejar tudo em cima, ela já quer falar, porque o coração está cheio, mas às vezes aquele momento não é o momento adequado, não é o momento certo. Isso é sabedoria, por isso que a palavra dita a seu tempo é boa. Ela vai produzir efeito, porque se ela for dita no tempo errado, o que vai acontecer? Vai aumentar o problema. Da mesma forma o esposo. Irmãos, esses dias em que a mulher passa, é algo da natureza, embora seja um tanto inconveniente, mas é algo da natureza da mulher. Mas esses dias em que ela passa essa tensão pré-menstrual, é algo que mexe muito com o sistema da mulher. E de repente, irmãos, olha, eu tenho uma coisa que eu vim aprender isso aí, eu estou ligado no calendário. Eu percebo a alteração e falo, opa, peraí, está chegando aqui, então tem que cuidar. Bom, porque se eu não me cuidar, eu vou responder de um jeito e vai vir de outro jeito. Porque, meus irmãos, é incrível. Eu vi um relato de um médico. O médico estava dizendo assim para um artigo de uma revista muito famosa no Brasil, ele estava dizendo assim, olha, se os homens compreendessem melhor quanto a TPM altera o estado da mulher, eles se preocupariam mais com elas. Se os homens compreendessem. Mas o problema é que nós, homens, nós temos assim uma facilidade de esquecer, né? A gente esquece. A gente está lá, a gente nem olha calendário. Você nem está aí, você nem sabe, né? Quando de repente você fala, esse um leão aqui dentro da minha casa? Que leão é esse? Que negócio? Será que o zoológico soltou o leão e está aí? O que está acontecendo? Irmãos, nós não reparamos, e quando a gente vai perceber, mas é por isso, é o bichinho que está chegando, né? Irmãos, e esse médico falava, se os homens compreendessem um pouquinho mais o quanto isso mexe com a estrutura da mulher, eles procurariam entender ela um pouco mais. Eles ficariam mais atentos, mas é uma verdade, porque muda muito, e é algo que às vezes, a minha esposa falou, amor, você não sabe. Eu falei, glória a Deus, eu não sei, não quero nem saber. Mas fala. Amor, você não sabe como que a gente fica. Né? Ela falou assim, e a pouco, eu pensei, meu Deus, a mulher vai pegar no meu pescoço. Daqui a pouco ela vai pegar no meu pescoço, vai jogar na parede, só falta me chamar de outra coisa. Então, peraí. Irmão, você não sabe como que a gente fica. Eu falei, tá bom, esposa, tá bom, pode ficar assim então. Só não me bata. Porque diz que mexe muito, irmãos. Mexe muito com a cabeça, com a mente, com a vontade. Isso, meus irmãos, às vezes por não compreender, por não haver uma compreensão, a gente entra em atrito, a gente entra em guerra. Tem, meus irmãos, ainda a questão da menopausa, diz que é uma outra fase que o negócio também é medonho. Mas, irmãos, está na natureza. O que a gente vai fazer? Vai pular fora do barco? O que a gente vai fazer? Vai brigar, vai vir em pé de guerra? Vai comprar uma carabina, uma escopeta, um arco e flecha, vão viver armado?
O que a gente vai fazer? Vamos amar. O que acha uma esposa? Recebeu o favor do Senhor. Aí você olha para Deus e fala: Deus, que favor é esse que o Senhor me fez? Irmãos, nós precisamos aprender. Sabe o que eu entendo com isso? Para nós homens, aprendizado. Porque a gente é difícil, né? A gente é difícil. O homem não é fácil. Mas eu vejo nisso Deus trabalhando conosco. Até nisso como Deus amei, Deus trabalha mesmo comigo, eu preciso aprender, porque eu sou difícil mesmo, então trabalha assim. Aí Deus fala: então eu dei esse casamento, essa esposa para você, para trabalhar na tua vida, para você aprender, para você ser mais manso, para você ser mais pastoral, não no sentido de igreja, ser pastoral na família, aquele cuidado, amando, seja, pastor, mas o meu temperamento, seja trabalhar. Então é um agir de Deus que até na natureza da mulher, Ele está trabalhando conosco, homens. Porque Ele disse, que, usando a boca de Salomão inspirado, Ele disse: é favor do Senhor. E Ele fala que é coisa boa, hein? É coisa boa. Você já parou para pensar nisso? A gente quando está namorando, a gente fala: realmente a coisa é boa, né? Você não vê a hora, né? Não vê a hora de acabar aquele casamento, colocar o anel no dedo e zarpar para o lado de mel. Oh, que coisa boa, né? Aí você está lá, vê estrela, você vê constelação, vê tudo. Você sai dali, oh, meu Deus, que negócio é esse? Se eu soubesse que era assim, irmão, é coisa boa. Mas dentro dessa coisa boa tem os mistérios que nós precisamos aprender. Então a palavra, ela precisa ser cuidada, porque se ela for dita a seu tempo, ela vai fazer efeito. Nós temos que nos cuidar. Ainda eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 12, 25. Provérbios 12, 25. Quem pode ler para nós? Provérbios 12 e 25. As solicitudes do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Irmãs, vocês ouviram, irmãs? Mulheres de Deus, mulheres abençoadas, vocês ouviram o que o escritor está dizendo para nós aqui? Olha, a ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Se nós formos juntar isso que está dizendo aqui em 12, 25, com 14, 1, nós vamos compreender melhor essa palavra. Vamos lá, vamos treinar isso essa noite. Eu gostaria que uma irmã pudesse ler aí o versículo 1 de Provérbios 14. Quem é uma irmã corajosa para fazer essa leitura? Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Olha, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Agora a gente volta à página do 12, 25 e a gente lê: a ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem ele passa pela ansiedade. Há coisas que Deus deu ao homem, como por exemplo o papel da liderança do lar. Irmãos, a mulher, ela não pode ter essa preocupação, e ela não deve ter essa preocupação. E se ela estiver tendo essa preocupação, é porque os papéis estão invertidos. Porque o papel da liderança, como Moisés me perguntou, ele é o líder do lar, é o sacerdote, ele é o provedor. Tanto no que diz respeito à parte material da família, como a parte espiritual. Do homem é a provisão para a família. É do homem que deve partir o incentivo para a oração, para a leitura bíblica, para o culto doméstico, para a educação dos filhos. É parte do homem. Não é que a mulher não tem que fazer, não. Ela faz. Mas a liderança é do homem. Ele é responsável, os filhos e a casa está olhando para ele. Mas irmãos, o homem ele passa por ansiedade. Porque há momentos na vida do homem que ele se preocupa com o futuro. Nós vimos agora no CFO, comentando com o irmão do carro, sobre o futuro que às vezes nós nos preocupamos. Porque nós vamos às vezes para o futuro, mas nós vemos um futuro incerto. A gente vê, você não tem uma previdência, você não sabe como vai ser o seu futuro. O homem pensa nisso. O que eu vou dar para os meus filhos amanhã? Como é que eles vão poder entrar numa faculdade? Como é que eu vou poder, no aniversário da minha esposa, poder comprar um presente para ela? Como é que eu vou poder dar uma festinha para minha filha, para o meu filho? Como é que eu vou poder amanhã ter uma casa para passar a minha velhice com a minha família? Isso gera ansiedade. E não adianta dizer, irmãos, porque nós estamos na igreja e nós passamos por isso. Isso gera preocupação, porque o homem ele tem naturalmente essa preocupação com o amanhã da sua família. O homem que honra, como diz o ditado dos antigos, a calça que ele veste, ele se preocupa com o amanhã. E embora ele não possa fazer algo nesse presente, a sua mente está trabalhando. O amanhã, meu Deus, como que eu vou fazer? Isso é natural do homem.
E você pode ver que a mulher, ela não deve entrar por esse caminho, porque não é o papel dela. A mulher, ela vai prover em outra área. Deus deu a ela uma outra situação para a qual ela também lidera, na questão da educação, da administração do lar, na questão emocional da família. Porém, esse papel do homem, isso gera muita ansiedade. Quem dos homens na questão dessa noite que nunca se preocupou com a manhã do seu filho? Você que ainda talvez seja recém-casado, você que esteja aí num estágio do seu casamento, você que esteja já há muito tempo, como que nós nos preocupamos, irmãos? É uma preocupação constante. Eu me preocupo com isso, com a manhã dos meus filhos. Eu não penso na questão minha. Eu sei que a maioria dos homens não pensa para ele, mas ele pensa nos filhos. O que eu vou deixar para os meus filhos? E se eu vier a falecer, o que eu vou deixar para minha esposa? Isso gera ansiedade. E muitas vezes o esposo, ele está no lar assim. Ele está no lar assim ansioso, ele está no lar assim preocupado. E a mulher, ela não tem aquela percepção. Ela não tem aquela capacidade de observar que aquilo gera uma preocupação, está gerando uma ansiedade no coração daquele homem. E tudo que ela precisa fazer, meus irmãos, é observar, é saber aquele momento. Aí entra a mulher sábia. A mulher sábia não é aquela que não tem defeito, não é aquela que não tem problema. A mulher sábia não é aquela que anda sempre, olha, é a mulher, não, a mulher sábia é aquela do dia a dia. É aquela que vive as dificuldades, é aquela que olha para a família e percebe todas as dificuldades, mas ela olha para o seu esposo de forma diferente. Ela olha não só para ele, mas ela olha para o coração. E ela procura perceber como anda o coração do seu esposo, para que ela possa dar uma boa palavra para ele. Para que através daquela palavra ela venha alegrar, e isso ela sabe que quando ela faz, irmão, como muda o ambiente do lar. Irmãos, quando uma mulher ela age com sabedoria, o ambiente do lar muda. Muda. É por isso que o escritor do 14, ele fala que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói. Edificar, meus irmãos, não é apenas colocar para cima, é cuidar também com o alicerce. Porque nenhuma edificação, ela deve ser feita sem antes verificar muito bem o alicerce. E a mulher sábia, ela edifica justamente nesse sentido, de ela alicerçar para o amanhã, porque se ela está construindo, ela vai cuidar com aquilo que ela está colocando como base, para que aquilo que ela está construindo não venha ruir a qualquer momento. Então a mulher sábia, ela procura olhar para o coração do seu esposo, para poder dar a ele uma boa palavra. Aí o escritor ele fala que o homem, a ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Irmãs, existem coisas que vocês não vão poder mudar. A esposa muitas vezes ela não vai poder colocar mais dinheiro em casa, poder colocar mais alimento. Existem coisas que ela não vai mudar, mas a palavra dela pode mudar o coração dele. A palavra dela vai motivá-lo de uma forma diferente. Como faz diferença quando uma mulher ela percebe isso e ela sabe, não, peraí, eu vou ajudar o meu esposo. Eu não tenho como investir, eu não tenho como colocar dinheiro, eu não tenho como fazer, mas eu tenho como ajudá-lo, motivando ele com palavras. Dizendo, meu esposo, você vai conseguir, nós vamos conseguir. Eu lembro que de um desafio que eu tinha na minha vida, de fazer uma certa atividade. Nosso pastor tinha nos incumbido de uma situação, e eu fiquei muito temeroso com aquilo que o pastor tinha nos incumbido, e eu compartilhei com a minha esposa, falei, amor, eu estou temeroso com isso, porque eu não me sinto preparado para isso, eu não me sinto em condições de fazer, eu tenho os meus temores. E a minha esposa, ela se virou para mim e disse, mas Deus é contigo. Deus é contigo. E nessa frase simples que ela disse para mim, mas Deus é contigo, foi só isso que ela falou. Aquilo mudou a minha visão sobre aquilo que eu deveria fazer. Ela só disse isso, mas Deus é contigo. Quando ela falou isso, os meus olhos se voltaram para Deus. Eu falei, é verdade. Deus é comigo, por que eu tenho que temer? Por que eu tenho que temer essa responsabilidade? Por que eu tenho que temer essa missão? Deus não mostrou isso ao meu pastor? Deus não colocou isso no coração dele? Ele me chamou. Eu não preciso temer. Ela disse, Deus é contigo. E quando ela falou isso, os meus olhos voltaram para Deus. E eu falei, é verdade, eu creio. Eu creio que Deus é comigo, irmãos. E eu obtive êxito naquilo que eu fui fazer. Porque a minha esposa me ajudou com uma palavra, uma frase curta. Mas Deus é contigo. Uma boa palavra o alegra. Uma boa palavra faz diferença. Isso, meus irmãos, é o ajuste do lar. Isso produz o que? Produz a harmonia no relacionamento. Irmãos, isso faz toda a diferença no casal.
Isso faz toda a diferença na família. Será que já paramos para perceber o poder das palavras em nós? Certa vez um pai, ele disse ao filho: filho, você não serve para nada. Você é um estorvo na nossa família. Você é um filho que atrapalha. Por tua causa, nós estamos nessa situação. E aquele filho cresceu com aquela palavra: eu sou um estorvo, eu atrapalho meu pai e minha mãe, eu não presto. E aquela criança não cresceu com aquela palavra, sendo xingada, dizendo que ele atrapalhava, que ele não era bem-vindo naquele lar. O que aquela criança fez? Aquela criança saiu de casa. Ela saiu de casa e ela foi criar a sua independência. Ela já tinha uma certa idade. E ele se tornou, meus irmãos, um marginal. E quando essa criança se tornou um marginal, ele fez atrocidades, cometeu muitas coisas, cometeu muitos males. E ele tinha no seu coração uma motivação. Sabe quando ele roubava? Sabe quando ele furtava? Sabe quando ele matava? Ele fazia isso para afirmar para ele mesmo: eu posso, eu consigo. Porque se eu atrapalhei o meu pai, se eu atrapalhei a minha mãe, hoje eu estou provando que eu tenho autoridade. Eu posso fazer alguma coisa, nem que seja roubar, nem que seja matar. E ele matava, ele roubava, para tentar afirmar para ele mesmo que ele tinha valor. Até que um dia ele foi pego. Até que um dia ele foi preso, confinado à morte. E ali, meus irmãos, confinado à morte, seus dias foram dias amargos. Seus pais vieram lhe visitar, mas ele olhou para aqueles pais como se eles, na verdade, fossem qualquer estranho, porque para ele não representavam pais. Veja como as palavras de um pai, as palavras de uma mãe, pode fazer a diferença na história de um filho, pode fazer a diferença na história, no curso da vida de um homem e de uma mulher. Por isso que aqui o escritor vai falar que uma boa palavra alegra o coração. Uma boa palavra alegra a vida de alguém. Irmãos, cuidemos disso no nosso relacionamento conjugal. Cuidemos disso, que as nossas palavras sejam para produzir vida. Que as nossas palavras para com os nossos filhos, para com as pessoas que estão dentro da nossa casa, sejam para produzir vida. Para levá-los para perto de Deus. Para motivá-los, meus irmãos, a serem pessoas honestas na sociedade, a fazer a diferença. Isso começa conosco com uma palavra. Tiago fala que a língua tem poder. Não tem poder de incendiar, meus irmãos, quanta coisa. Na língua há o poder de dar vida e de dar morte. A palavra de Deus, ela deve estar na nossa boca. Para quando nós falarmos, meus irmãos, nosso lar, seja gerado vida daquele lar, daquela família, no coração daquela esposa, no coração daquele esposo, daquele filho, seja gerado vida pela palavra de Deus. Meus irmãos, a segunda coisa que eu quero falar com os irmãos, eu falei até agora sobre as palavras. A segunda coisa que eu quero falar com os irmãos diz respeito, para construir a harmonia no lar, diz respeito à sinceridade no meio da família. A sinceridade no relacionamento conjugal. Para falar sobre isso, eu queria fazer uma pergunta a você, queria fazer uma pergunta a nós que estamos aqui nesta noite. Quantas vezes você já teve a coragem de perguntar, marido? Vou perguntar primeiro a você, marido. Quantas vezes você, esposo, já teve a coragem de perguntar para a sua esposa o que ela acha, o que ela tem a dizer sobre você, sobre o teu papel como esposo? Esposa, quantas vezes você teve coragem de perguntar ao seu esposo o que ele realmente acha de você como esposa? Da tua posição, quantas vezes nós já tivemos coragem de fazer isso? Eu sei que você não precisa responder, mas eu queria que você meditasse um pouquinho. Sabe por quê? Eu quero falar um pouquinho sobre nós sermos avaliados no nosso relacionamento. Nós muitas vezes nós temos dificuldade de que alguém diga para nós onde nós estamos errando. Nós às vezes temos dificuldade que alguém coloque o dedo na nossa ferida e nos mostre exatamente, porque a gente sabe que vai doer. Toda vez que alguém toca em nossa ferida, nos dói. E o que nós fazemos? Nós evitamos. Nós procuramos evitar que
E aí a gente evita, a gente se isola. Mas a realidade é que quando nós vivemos em família, em relacionamento, nós precisamos aprender o seguinte: nós precisamos ser avaliados. Nós precisamos, porque ninguém é perfeito. Pode ser que eu esteja procedendo de uma maneira, meus irmãos, achando que eu estou certo, achando que eu tenho razão, achando que eu estou correto. Mas a minha esposa, ela está sofrendo com a minha atitude, com a minha posição. Pode ser que a esposa ela esteja tomando atitudes na família, dizendo: não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu sou assim mesmo. E ela esteja tomando atitudes no lar, na família. Ela esteja achando: não, eu não tenho que dar satisfação, eu vou fazer assim mesmo. Mas às vezes nós estamos fazendo, às vezes a esposa está fazendo do jeito correto, do jeito errado, do jeito diferente, do jeito que não procede com a palavra de Deus. Isso, meus irmãos, traz prejuízo. Será que nós temos coragem de dizer para a pessoa com quem nós convivemos: esposa, se você é esposa, você vai perguntar para a sua esposa. Se você é esposa, você pergunta para o seu esposo: meu bem, você pode ser sincero comigo, você pode ser sincero comigo, como é que eu tenho procedido no lar? Como é que eu tenho procedido na família? Como é que eu tenho me comportado? O que você quer dizer? Será que nós temos coragem de dizer para aquela pessoa, dar a ela a liberdade? Faça uma avaliação a meu respeito. De 0 a 10, que nota você me dá? Vamos melhorar. De 8 a 10, que nota você me dá? Aí fica mais fácil, né? Se ela der 8, a gente está bem. Se ela der 9, a gente está melhor ainda. De 8 a 10, que nota você me dá as coisas? Será que a gente tem coragem de ser avaliados? Será que nós temos coragem de fazer isso? Ah, pastor, isso não é importante. É importante, irmãos. Ah, pastor, isso é besteira. Isso não é besteira. Porque muitas vezes nós estamos duros, achando que nós estamos agindo correto. Nós não estamos corretos. Achando que a maneira como nós estamos educando os filhos é assim e ponto final. E não é assim, e o ponto não é final, tem uma vírgula. E quando nós permitimos que a pessoa que vive conosco, ela nos avalie, ela seja sincera a nosso respeito, irmãos, ainda que doa, nós vamos crescer. Ainda que nós venhamos a nos sentir desconfortáveis, nós, irmãos, vamos passar por um processo de crescimento. Sabe por quê? Porque na vida nós somos avaliados. Já percebeu lá na fábrica? Os japoneses não dão a ninguém um cargo de confiança sem antes de ser avaliado. Já percebeu isso? Você que é líder na tua linha, na tua fábrica, você não está lá liderando aquela linha, aquela seção, somente porque você fala japonês ou porque você tem alguma coisa. Você foi avaliado. Algumas características em você que eles avaliam, eles colocam no papel: olha, aquela pessoa é assim, ela age assim, ele tem compromisso com o horário, ele não falta, ele não dá problema, não conversa, olha, ele tem liderança, nós podemos confiar. E aí eles te chamam, te dão uma oportunidade. Tudo na vida é uma questão de avaliação. Tudo na vida é uma questão de avaliação. Você acha que seria diferente da nossa vida familiar? Você acha que nós, como marido, só porque a gente é homem, Deus deu o papel da liderança, a gente sabe tudo? Meus irmãos, quanto mais eu vivo, mais eu entendo que eu não sei nada. Como dizia um grande filósofo grego: tudo sei, que nada sei. A única coisa que eu sei a meu respeito é que eu não sei tudo. Eu estou aprendendo, eu preciso aprender. E quando a gente é avaliado, nós deixamos, irmãos, que o crescimento venha sobre nós, porque nós não sabemos tudo. Talvez a gente encontre dificuldade de dar essa liberdade, até porque quando a pessoa for falar alguma coisa a nosso respeito, ela vai expor algumas fraquezas nossas. Quando nós temos essa liberdade, algumas coisas que nós sabemos que está em nós, mas a gente não quer que apareça, vai ser falado, vai ser tratado. Mas, irmão, sabe para que nós estamos dando essa liberdade? Para uma pessoa de confiança. É por isso que isso é importante quando os esposos fazem isso no lar. Aquele momento que você coloca as crianças para dormir mais cedo, você deixa as crianças com a sogra, você tira um particular com a tua mulher, você fala: não, eu quero conversar. Eu quero que você me diga com sinceridade como eu tenho procedido, como você avalia o meu papel como esposo, como você avalia o meu papel como pai, como você avalia o meu papel no relacionamento. Você está satisfeito? E a esposa da mesma forma. Sabe por quê? Porque aquela pessoa é de confiança, é a pessoa que Deus deu para nós, que Deus deu para estar ao nosso lado, é uma pessoa distinta. Não é qualquer um, não é estranho que chega e diz: olha, eu não
é você para discordar ou concordar. Não é qualquer um. É aquela pessoa que está conosco, que amanhece conosco, que lava a nossa roupa, que faz a comida, que trabalha para nós, que nos supre, que provê. Não é qualquer um que vai dizer para você em que área você está errando. É a pessoa que convive com você. Ela tem liberdade para fazer isso. Ela tem autoridade para fazer isso. Mas permita que isso seja feito. Será que nós temos coragem de ser avaliados? Eu, quando estava estudando essa palavra, eu me deparei com essa questão. Eu fiz a mim mesmo a pergunta: será que você tem coragem? Eu falei: é difícil. É difícil porque eu vou ouvir coisas que... E a gente fica ali, né? Não, mas a gente quer... Sempre que a gente, meus irmãos, é confrontado, a nossa tendência é justificar. Sempre. Todas as vezes que o ser humano, na grande maioria pelo menos, ele é confrontado, ele vai apresentar as suas justificativas. Mas não é essa a intenção dessa palavra. A palavra que produz cura é aquela onde há reconhecimento. Essa palavra de Provérbios 28:13 ela é muito eficaz nesse caso também. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É uma palavra que nós usamos no sentido do pecado, da confissão do pecado, mas ela é muito importante quando nós usamos também isso aqui na questão de sermos avaliados no nosso relacionamento. Porque quando alguma coisa aparecer e a nossa esposa mostrar: olha, você tem falado aqui, meu bem, desculpe a minha sinceridade, mas você tem falado aqui, nas suas palavras, no teu comportamento, você tem falado aqui. Ela não está falando isso para atingir, para matar ou para ferir. Ela está falando para ajudar. Mas, irmão, aquela palavra, quando atinge o nosso coração, e nós reconhecemos: é verdade, eu reconheço que eu tenho sido assim mesmo, eu reconheço que eu tenho errado, ainda que eu não consiga ver como você vê, mas eu reconheço que eu preciso mudar. Irmãos, isso é um princípio de cura. Confessa, deixa, alcança a misericórdia, você já vai ser curado. Está reconhecendo, está entrando no caminho. Isso é importante, isso causa harmonia no relacionamento. Será que nós temos coragem de permitir isso no nosso casamento, irmãos? É para você pensar. Para você sair daqui nesta noite pensando sobre isso. E é bom que a gente está falando aqui, as esposas estão ouvindo e os esposos também estão ouvindo. Então, se o teu esposo, irmã, não fizer essa pergunta para você, você já sabe, né? E se a tua esposa, irmão, não fizer essa pergunta para você, você dá um cutucão nele também, né? Dela, você cutuca ela, já sabe, porque ambos estão ouvindo. Agora resta saber, alguém vai ter coragem de dizer, de sentar com sinceridade, dizer: olha, eu quero ser avaliado porque eu quero melhorar. Isso, meus irmãos, isso é o princípio de Deus. Quando você olha para você e diz: eu quero melhorar, eu não estou contente como eu estou. Isso é o princípio de Deus, irmãos. A gente fala muito disso aqui no contexto bíblico de igreja, vida ministerial, vida com Deus, que você não você esteja insatisfeito, você quer mudança, mas e no nosso relacionamento? Será que nós temos coragem de dizer: eu quero mudar? Isso é princípio de Deus para a família, princípios de Deus que são aplicáveis ao casamento. Eu quero mudança, eu quero, ainda que eu tenha que ser confrontado, ainda que minha esposa tenha que dizer: olha, gente, eu não estou feliz assim, eu não estou satisfeito, porque você tem sido assim, assim, assado, tem feito isso. Que bom, esposa. Porque embora a tua palavra seja dura, mas eu estou vendo que você está sendo sábio. Você está edificando o nosso lar. Eu reconheço, me arrependo e quero mudar. Me ajude. Irmãos, há um poder de Deus que veio sobre nós quando nós entramos no princípio da palavra de Deus. Que tenhamos coragem de sermos avaliados. Amém, igreja? E para finalizar, terceira e última coisa que eu quero falar com vocês nesse pensamento sobre a harmonia conjugal. Veja como é importante, meus irmãos, ser avaliado. Vai causar harmonia. Vai trazer harmonia para o relacionamento. A terceira e a última coisa que eu gostaria que os irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias em Gênesis. Gênesis do capítulo 24 e o versículo de número 67. Gênesis 24 e o versículo número 67. Quem achou pode fazer essa leitura, por favor? E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Sara havia falecido, e agora está Abraão
está Isaac, mas Isaac precisa de uma esposa. Você conhece a história, ele envia o seu servo, o Damasceno Eliezer, ele vai até a família, até aquelas regiões onde havia a família deles, para trazer do mesmo parentesco, para que não houvesse uma mistura, porque isso não era da vontade de Deus. Então ele vai até o parentesco deles, traz, encontra lá a mulher que era de Isaac, que era seria a sua esposa, Rebeca. E quando ela chega, o texto que o nosso irmão leu diz que assim Rebeca lhe foi por mulher, e ele amou, e Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Essa terceira e última palavra que eu quero deixar para os irmãos, eu quero falar sobre o companheirismo. O companheirismo. O companheirismo, ele também é uma fonte, um ajuste para o casamento, para a harmonia do casal. O companheirismo. Veja que Rebeca, ela teve condições de consolar a tristeza que havia no coração de Isaac pela perda de sua mãe. Ela teve condições de consolar, porque ela foi uma companheira. Agora, se nós voltarmos ainda em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, o que nós vamos encontrar Deus dizendo a respeito de Eva para Adão? Gênesis 2,18, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma. Você pode dizer o que Deus diz? Falhei uma adjuntora ou auxiliadora que lhe corresponda. Olha o princípio de Deus aqui no casamento, para a harmonia do casal, a harmonia conjugal, o companheirismo. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora, uma ajudadora, uma adjutora que lhe corresponda. Irmãos, Deus preparou para Adão uma companheira, para estar ao lado dele, para ser uma bênção para ele. E quando nós olhamos para Gênesis 24 e 67,